Olá pessoal, sou Lívia Torres e conforme eu prometi, hoje eu vou falar para vocês sobre a regulação metabólica do ciclo do ácido cítrico. Só para relembrar vocês, conforme a gente havia dito, a regulação metabólica ela pode se dar por esses mecanismos: regulação alostérica, modificações nas enzimas, por exemplo, a fosforilação, indução e repressão da síntese de enzimas, níveis enzimáticos e de substrato, compartimentalização, especialização metabólica dos órgãos, regulação hormonal e rotas metabólicas interorgânicas, tá? Então, eu quero falar com vocês hoje sobre essas duas formas que são consideradas as principais para o ciclo do ácido cítrico, que são a regulação alostérica, onde acontece o seguinte: as reações que sofrem esse tipo de de regulação, elas possuem enzimas que têm um sítio alostérico, um lugar onde se encaixa ou um inibidor ou um ativador. Quando há o encaixe de um inibidor, ele muda a conformação do sítio ativo, ele cambia seu formato, e dessa forma ele impede que o substrato se ligue aqui. Ele impedindo, a reação não acontece. Por isso, é um inibidor alostérico. Um inibidor que se liga no sítio alostérico, tá? Um ativador alostérico é um ativador, que se liga no sítio alostérico. Como que ele faz? Quando esse ativador se une aqui, ele também muda, ele cambia o formato da enzima, fazendo com que o substrato se encaixe perfeitamente na enzima. Dessa forma, ele gera o modelo chave-fechadura e a reação acontece, tá? A outra forma que acontece bastante no ciclo do ácido cítrico é uma retroalimentação que acontece aqui, um feedback. Como que acontece? É assim, normalmente o substrato vem e se liga à enzima. Olha, no modelo chave-fechadura também. Passa pelas reações e gera o produto. Quando esse produto começa a aumentar muito a sua formação, eu tenho muito produto, vamos lembrar, uma parte dele eu realmente vou usar. A outra parte eu não vou usar. E aí, quando eu tenho muito de alguma coisa, o que acontece? Ele faz uma retroalimentação negativa para diminuir essa quantidade de produto. Quando ele faz essa retroalimentação negativa, ele precisa impedir que a reação aconteça, certo? Porque se a reação não acontecer, eu diminuo a produção daquela substância. Então, aquele produto mesmo vem e se une num outro sítio da enzima. Ele consegue reagir com a enzima, grudar nela e mudar, cambiar o formato daquela enzima. Da onde? Do sítio alostérico? Não. Aqui ele muda também o sítio ativo da enzima. O que é o sítio ativo? É o lugar onde o substrato se une na enzima, né? Então, ele mudou. Olha como ficou. Agora, essa enzima, que é um triângulo, consegue se unir aqui? Não, não consegue. Então, ele impede que ocorra isso aqui. Ele impede que a reação ocorra. Ele impedindo, ele diminui a quantidade de produto. Então, ele faz um feedback negativo. Tudo bem até aqui? Então, vamos lá. Vamos falar, então, sobre o ciclo do ácido cítrico, que foi descoberto por esse senhor chamado Krebs. E por isso, esse ciclo também é chamado de ciclo de Krebs. Ele descobriu todas as reações que acontecem nesse ciclo. Vamos nos localizar aonde acontece essa reação? Bom, para começar, nós, seres humanos, ingerimos macromoléculas. Ingerimos alimentos que vão se transformar em macromoléculas, certo? Por exemplo, carboidratos, lipídios, proteínas. Quando eu ingiro, por exemplo, glicose, que eu coloquei ali, ela tem 6 carbonos. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Essa glicose, quando eu estou precisando de energia, ela entra na minha célula e passa dentro do citoplasma celular por um processo chamado glicólise, onde essa glicose se divide em 2 moléculas de 3 carbonos. Então, eu tinha 6 carbonos, passou por um conjunto de reações e ficou 2 moléculas com 3 carbonos, chamada de ácido pirúvico ou piruvato. E o que acontece com esse piruvato? Qual é o destino dele? O destino é o seguinte: o piruvato, ele pode seguir 4 rotas diferentes depois que ele é formado no citoplasma. Ele pode entrar pela rota fazendo transaminação por meio da enzima transaminase. O que ele faz? Ele se transforma em aminoácidos. Outra coisa que ele pode fazer é se transformar em lactato, por exemplo, no ciclo de Cori, tá? Esses aminoácidos, vamos relembrar que eles vão produzir proteínas depois, tá? Que eu esqueci de dizer. Então, o piruvato, até agora a gente viu que ele pode se transformar em aminoácidos, ou então ele pode ir para o ciclo de Cori, se transformando em lactato. Além disso, ele pode se transformar em oxalacetato. O oxalacetato, o que ele é? Ele é uma substância que também faz parte, olha aqui, ó, do ciclo de Krebs. Ele também é um substrato do ciclo de Krebs. Então, esse piruvato se transforma em oxalacetato, que entra no ciclo de Krebs. Ou, o oxalacetato, em vez de entrar no ciclo de Krebs, se transforma em um aspartato por meio da transaminação, também formando aminoácido. Ou, esse oxalacetato vai formar fosfenolpiruvato, e depois glicose, por meio da gliconeogênese.
Então, olha quanta coisa importante a gente teve até aqui, depois que a gente formou piruvato no processo de glicólise. Eu não vou entrar muito nesse assunto, porque esse já foi abordado na parte de glicólise, né? E o meu foco vai ser o ciclo do ácido cítrico. Mas olha que interessante. Para que ocorra o ciclo do ácido cítrico, eu preciso de uma molécula que entre dentro da minha mitocôndria. Quem é ela? É o acetil-CoA. E da onde ela vem? Ela vem do piruvato. Lembra que a gente acabou de ver que o piruvato se formou lá no citoplasma da célula, que ele tem 3 carbonos, e ele é grande, não consegue entrar na mitocôndria? Ele não consegue, porque ele tem 3 carbonos. Mas o acetil-CoA só tem 2 carbonos. Então, o piruvato sofre a ação da piruvato carboxilasa e perde um CO2, formando acetil-CoA. Vamos ver a reação? Como que acontece? Ela é uma reação irreversível. Então, se ela é irreversível, ela não pode voltar para trás, certo? Então, não existe via dupla, não existe equilíbrio, porque sempre vai estar para a direita, ela é irreversível. Ela é uma reação irreversível, acontece por meio do complexo da piruvato desidrogenasa. Aqui tem um erro, não é carboxilase, ela é desidrogenasa. Complexo da piruvato desidrogenasa, que é um conjunto de 3 enzimas, tá? Então, o que acontece? O piruvato vem e muda a sua formação. Ele tinha 3 carbonos, passa a ter 2 e passa a se chamar acetil-CoA. Libera um CO2. Nesse processo também se libera um NAD. NADH. Ocorre a redução do NAD. Ou seja, vamos lembrar o que é redução? Redução. Redução que quer dizer que reduziu o NOx. Se eu reduzir o NOx, ó, aqui era mais 1. Aqui ele ficou 0. Tá vendo? Ó? De mais 1 foi para 0. Diminuiu, não diminuiu? Então, reduziu o NOx. Quando eu reduzo o NOx, aqui significava que eu tinha uma carga positiva a mais nessa molécula. Certo? Não é que eu tinha uma carga positiva a mais. Por que eu tenho uma carga positiva a mais? Porque eu não tenho equilíbrio entre a carga positiva e negativa. Quando ele saiu de mais 1 para 0, o que significa se eu reduzir o NOx? Eu ganhei elétrons. Certo? Era mais, eu ganho um elétron. O que é um elétron? É uma carga negativa. Se eu era mais 1 e ganhei uma carga negativa, mais 1 com menos 1, eu vou ter um 0. Então, por isso, é um processo de redução. Tá bom? E se fosse uma oxidação? Vamos ver um processo de oxidação? Aqui, ó. Já tenho aqui. Eu tenho um menos 1, certo? E aqui eu vou ter só 0. De menos 1 para 0, eu aumentei o NOx. Tá vendo? Era menos 1, era negativo e foi para 0. Se eu tinha um elétron a mais, uma carga negativa a mais, então ele ficou menos 1, porque é uma carga negativa que eu tinha mais. Certo? E ele passou a ser 0. Por quê? Por que ele passou a ser 0? Porque eu perdi esse elétron. Se eu perdi o elétron, eu oxidei. Oxidação. Oxidou, o que acontece? Aumenta o NOx. Menos 1 foi para 0. Isso significa que ele perdeu elétrons. É o que acontece no processo de oxidação que gera ferrugem, né? O ferro perde elétrons e oxida, então ele enferruja. Então é isso que acontece. Bom, isso acontece também no nosso corpo. Em várias partes do nosso corpo, o tempo todo, nas células, está ocorrendo processos de oxidação, de perda de elétrons. A maioria das nossas reações são de oxirredução. O que é oxirredução? É quando eu tenho uma redução junto com uma oxidação. Então aqui eu tive, ó, aí já começou a sair do assunto do ciclo de Krebs, né? Mas como esse vídeo eu vou deixar gravado no canal, então acho que é interessante eu colocar para quem ainda não conhece. Então, oxirredução significa que oxidou e reduziu. Uma molécula vai oxidar e a outra vai reduzir. Então, o que aconteceu? Essa daqui oxidou e essa daqui reduziu, o NAD. O NADH, a gente vai ver que ele fica muito importante, porque depois ele vai lá para dentro da mitocôndria, vai passar pelo processo de fosforilação oxidativa e vai produzir ATP, vai gerar ATP, tá? Ele vai liberar esse H produzindo, dando energia ao ATP, né? Que vai virar um ATP, ele vai dar energia ao ATP, tá? Beleza até aqui? Que bagunça que eu fiz. Bom, vou dar uma apagadinha aqui, porque ficou muita bagunça, senão a gente não vai conseguir entender, né? Vai ficar muito feio. Só pra gente continuar, então, eu quero lembrar vocês que que em qualquer reação, não importa se ela é reversível, se ela é irreversível, eu já tinha dito isso, mas eu quero relembrar e também deixar gravado pra quem não sabia, não ouviu. O que acontece com qualquer reação? Em qualquer reação, eu tenho substâncias que vão reagir e vou ter um produto, certo? Se eu tenho uma grande quantidade de produto, se ele está muito alto, eu tenho interesse de fazer mais produto? Não, eu não tenho interesse de fazer mais produto. Então, essa reação, ela começa a diminuir, eu vou diminuindo de fazer. Se ela for, se ela for reversível, o próprio deslocamento da reação vai impedir que se forme tantos produtos a mais. Ou então, ela também pode acontecer daquela forma que eu acabei de explicar, da regulação, quando o produto se liga no sítio da enzima e cambia o formato do sítio alostérico. Lembra? Então, tá, relembramos isso. Nesse caso aqui, essa reação é irreversível, tá? Então, ela sofre a ação dessa enzima. Se eu consigo regular essa enzima, eu consigo regular a ocorrência ou não dessa reação. Ou seja, se eu ativo a enzima, ativo para que a reação ocorra. Se eu inativo a enzima, eu impeço que a reação ocorra. Sobre o ciclo do ácido cítrico inteiro, é importante, então, a gente ver que se eu não tenho acetil-CoA,
não acontece o ciclo do ácido cítrico. Se eu tenho pouco ATP, eu vou querer fazer mais ATP, certo? Então, se meu ATP tá baixo, eu vou produzir mais acetil-CoA para fazer mais a reação do ciclo do ácido cítrico, para no final eu conseguir chegar na ATP, depois da fosforilação. Outra coisa, se eu tenho muito ATP, eu tenho necessidade de produzir mais? Não. Então, eu inibo o processo do ciclo do ácido cítrico. Beleza até aqui? Então, vamos lá. Então, aqui tá o processinho de regulação. Bom, continuando aqui. Já vimos, então, que a glicose vinha e formava esses 2 piruvatos, né? Aí, agora, esse piruvato se transformou em acetil-CoA. 2 moléculas, 2 carbonos. 2 moléculas de acetil-CoA, uma para cada piruvato, e 2 carbonos em cada uma. Então, ó, de uma glicose com 6 carbonos, eu produzi 2 piruvatos e 2 acetil-CoAs, certo? O acetil-CoA é uma molécula pequena que consegue entrar dentro da mitocôndria. Quando ele entra dentro da mitocôndria, ele passa pelo ciclo de Krebs, depois ele passa pela fosforilação oxidativa para produzir, então, a energia, liberando CO2 e água, tá? Vamos lá, então, porque nos interessa mais hoje. É o ciclo do ácido cítrico, também chamado de ciclo de Krebs, ciclo do citrato ou ciclo do ácido tricarboxílico, tá? É um conjunto de 8 reações, 8 reações, que ocorrem na matriz mitocondrial e geram ATP. Então, vamos lá falar das reações? A primeira reação, ela é a reação que acontece com acetil-CoA. Lembra que a gente acabou de produzir o acetil-CoA lá? O acetil-CoA, ele foi produzido naquela reação que eu mostrei lá atrás. Olha ela aqui, ó, que é uma reação irreversível. Se ela é uma reação irreversível, o que acontece com ela? Ela tem uma enzima que pode ser inibida ou ativada, tá? Se isso não acontece, o ciclo do ácido cítrico também não acontece. Então, o que acontece aqui é a primeira reação, o acetil-CoA, que foi formado a partir do ácido pirúvico. Quando ele decidiu entrar por essa via, porque lembra que ele tinha 4 vias para entrar, ele se une ao oxalacetato. Aqui, tá vendo? Produzindo o ácido cítrico. Vamos ver como acontece? Ela é uma reação de condensação. Quando o acetil-CoA se condensa ao oxalacetato e forma o citrato, tá? Quem que é a enzima que participa disso? A citrato-sintase. Olha ali ela. Essa citrato-sintase, ela proporciona essa reação, e essa reação, ela não, ó, você pode ver que não tem flechinha voltando. Então, ela é uma reação irreversível. Ela não tem uma flechinha que volta, ela é irreversível. Então, essa enzima é um ponto importante de regulação, assim como a formação do acetil-CoA também é um ponto importante de regulação, certo? Então, quando a gente tem reações que são irreversíveis, são pontos extremamente importantes de regulação do ciclo do ácido cítrico e também de qualquer outro lugar, né? Mas eu tô falando especificamente do ciclo do ácido cítrico. Ela é irreversível e ela é ativada pelo aumento de ADP. Vamos pensar por quê? Se eu tenho muito ADP, quer dizer que eu tenho pouco ATP. Porque o ADP é quem vai formar o ATP, quando acrescenta um fosfato ali. Então, se eu tenho muito ADP, quer dizer que eu tô com pouco ATP, pouca molécula com energia. E se eu tô com pouca molécula de energia, eu vou querer produzir mais? Vou. Então, eu preciso do ciclo do ácido cítrico, certo? Então, quando eu tenho muito ADP, eu vou ativar essa reação. Para quê? Para que esse processo continue. Oi, Jesus. Continue ali, certo? Deixa eu apagar isso aqui. Meu pai, que isso? Peraí. Então tá, pessoal, voltando. Consegui apagar. Então, ela é ativada pelo aumento de ATP. Ao contrário disso, se eu tenho um aumento de ATP, eu já tenho muita energia. Então, eu vou inibir a ocorrência dessa reação, porque eu não preciso ficar me desgastando nesse ciclo de ácido cítrico o tempo todo, se eu já tenho muito ATP. A mesma coisa, eu já tenho muito NAD, porque o NAD vai lá energizar, produzir energia lá na fosforilação oxidativa. Também, se eu tenho muito succinil-CoA e muito citrato. Tudo isso vai impedir que a ocorrência dessa reação seja demasiada e que ela venha produzir muito citrato. Então, observa que o citrato, ele é um produto. Então, se eu tenho muito produto, com certeza eu vou não produzir mais, certo? Então, a regulação se dá ali nos substratos, né, no que está reagindo, nos reagentes, se dá no produto, se dá na enzima, dessas formas que eu expliquei para vocês, tá? Vamos para a reação 2. A reação 2 está bem aqui, ó. Ela é uma reação de isomerização. E como ela acontece? Ela acontece assim, ó, em 2 etapas. 2 etapas onde a enzima que as realiza é a mesma. É a aconitase, tá? Ou aconitasa em espanhol. Ela acontece, então, em 2 etapas. Uma primeira etapa, o citrato se transforma em cis-aconitato. E depois, a segunda etapa, o cis-aconitato se transforma em isocitrato. Aonde acontece a regulação dela? Vamos lembrar, ela é uma reação, olha aqui, ó, ida e volta, certo? Uma flechinha que vai e uma flechinha que volta. Então, ela é uma reação reversível, ela pode voltar. Então, quando acontece isso, ademais de como toda reação, a quantidade de substrato e de produto altera a velocidade dessa reação, fora isso, eu também posso ter inibição. Como? Quando eu tenho um aumento do isocitrato na mitocôndria. Quando eu tenho aumento de isocitrato na mitocôndria, o que ele faz? Ele tende a ir participar da síntese de ácidos graxos no citosol.
tá? Então, quando isso acontece, eu vou tentando de escapar dali, produzindo isocitrato, indo pro citosol produzir ácidos graxos. Outra coisa que pode inibir são, por exemplo, plaguicidas. Praguicidas, no Brasil fala, e em espanhol é plaguicidas. Por exemplo, o fluorocitrato, ele inibe a ação da aconitasa, tá? Então, isso daqui é normal no meu corpo? Eu tenho esse plaguicida no meu corpo? Não, eu não tenho. Mas quando ele está no meu corpo, a aconitasa é inibida. Se ela é inibida, ela aumenta o citrato. E isso pode gerar envenenamento e morte, tá? A terceira reação, ela é uma descarboxilação oxidativa. Olha onde ela está acontecendo, bem aqui. E é essa aqui a reação. É quando o isocitrato sofre a descarboxilação, ou seja, ele vai perder o CO2, um CO2, gerando o alfa-cetoglutarato. Olha só, os hidrogênios dele passam, então, para o NAD, tá? O NAD recebe esses hidrogênios. Um sai como H+, e o outro vai para o hidrogênio. Vai para o NAD. Ela também sofre a ação de uma enzima. Então, ela é regulada de 3 formas. Olha só, ela é regulada pelo substrato produto, certo? Pela concentração deles. E como ela é uma reação com uma única flechinha, como é o nome de uma reação com uma única flechinha? É uma reação irreversível. E se ela é irreversível, eu posso ter um ponto principal de regulação ali. Então, como acontece? Eu regulo a ação da isocitrato deshidrogenase. Por meio da ativação com o aumento de ADP e o aumento do cálcio. E por meio da inibição, pelo aumento de ATP e diminuição da niacina, vitamina D. Por quê? Vamos ver por quê? Porque a niacina, vitamina D, ela é o NAD que acontece que reage nessa reação. Então, esse NAD que tá aqui, ó, na verdade, vem da vitamina B3, a niacina. Então, se eu tenho pouca vitamina B3, se eu não tenho uma alimentação legal, eu vou facilitar essa reação? Não, eu não vou facilitar essa reação, porque eu preciso da vitamina B3 aqui. Esse NAD, lembrando que ele vai entrar na fosforilação oxidativa e produzir, facilitar a produção de energia, possibilitar a formação de energia, na verdade, a palavra é possibilitar, né? E é isso aqui, então. Beleza? A reação 4 também é uma descarboxilação oxidativa, também vou perder um CO2. Onde que ela tá acontecendo? Bem aqui, ó. Quando o alfa-cetoglutarato vai se transformar em succinil-CoA. Olha só, o alfa-cetoglutarato, eu tô com ele aqui. Ele sofre a ação do complexo alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, produzindo succinil-CoA. A regulação, vamos olhar como que dá? Por meio da quantidade de, se eu tenho substratos para reagir ou não, da produção do resultado dos produtos. E olha só, é uma via única, então ela é uma reação, isso, irreversível. Ela é considerada pela maioria dos livros praticamente irreversível, certo? Na vida real mesmo, ela tem uma flechinha para cá. Mas já se desenha assim porque ela tem muito uma tendência à direita. Ela tem uma tendência a produzir o succinil-CoA. Muito pouquinho ela consegue voltar. Então, o equilíbrio praticamente não existe, ela é considerada irreversível, tá? A ativação se dá pelo aumento do cálcio, e a inibição se dá pelo aumento do NADH, porque olha, eu tenho NADH aqui, succinil-CoA, aumento de amoníaco, e diminuição de vitamina B3. Por que diminuição de vitamina B3 de novo? Porque da mesma forma que aconteceu na última reação, a vitamina B3 também é o NAD dessa reação, tá? E ela também é inibida pela diminuição de tiamina, que é a vitamina B1, que participa da coenzima aqui, ó. Então, nessa reação, eu tenho uma forte necessidade de ter uma adequada ingesta de vitamina do complexo B, porque eu tenho tiamina participando da coenzima e eu tenho a vitamina B3 no NAD, agindo como NAD aqui. Legal? Além disso, ela é inibida pelo arsenito, certo? O arsenito, ele impede que essa reação aconteça. E se ele impede a reação acontecer, ele aumenta o substrato, que é o alfa-cetoglutarato. Ah, esqueci de falar também, gente, voltando aqui, que a vitamina B5 também faz parte dessa porção da coenzima que vai estar participando aqui. Então, olha que importante, a gente tem, então, vitamina B1, vitamina B3 e vitamina B5 participando dessa reação. A quinta reação, ela acontece aqui, e ela é uma reação de conversão com fosforilação, tá? Então, quer dizer que eu vou ter um processo de fosforilação envolvido aqui. Como que acontece? A succinil-CoA, que a gente produziu na última reação, ela vai se transformar em succinato. Como? Através da ação da enzima succinil-CoA sintetase. Observem que a gente tem uma via de mão dupla. Então, a gente tem um equilíbrio de reações ali. Se a gente tem esse equilíbrio, uma flechinha indo, uma flechinha voltando, essa reação vai ser reversível. Então, a principal forma de regulação dela vai ser por meio dos seus reagentes, né, e do produto que eu vou ter. A partir daqui, gente, a partir do succinato, a sequência de reações que vão acontecer
no ciclo de Krebs, o que vai continuar aqui, vai ser a mesma sequência de reação que a gente tem quando a gente oxida os ácidos graxos. Vocês lembram quais são? Foi dito também aquele dia. A sequência de reações que a gente tem aqui a partir daí vai ser a desidrogenação, que vai formar uma dupla ligação de carbono-carbono, que isso aí a gente vai ter aqui que vai acontecer na reação 6. Depois a gente vai ter uma adição de água, que forma do grupo hidroxilo, e depois a gente vai ter uma desidrogenação adicional, por aí na reação 8. Então, a gente vai explicando isso aqui. Mas a sequência que acontece a partir do succinato é a mesma sequência que acontece quando eu oxido um ácido graxo. Desidrogenação, adição de água e uma outra desidrogenação, tá? Além disso, aqui, ó, vocês podem ver que participa um GDP, que se une a um fosfato inorgânico e sai como um GTP, liberando um GTP. Esse GTP, gente, é importante falar, que é a mesma coisa, praticamente, energeticamente falando, do ATP, né? O que muda ali é a adenosina, que não vai ser mais adenosina, vai ser uma guanina. Então, o GTP, ele acontece nos tecidos gluconeogênicos, e o ATP nos que não são gluconeogênicos. E isso daqui participa, então, ó, dessa via aqui, essa via de gluconeogênese, tá? O que é gluconeogênese mesmo? Vocês se lembram? Gênesis vem de formação. Formação de uma nova glicose. Formação de uma nova glucosa, tá? Então, vamos lá, já estamos na reação 6 agora. Eu tô falando bem devagarzinho, pra não ficar dúvida. Qualquer dúvida, vocês mandam aí. A reação 6 é uma reação de oxidação ou desidrogenação. A oxidação, que acontece aqui, gera, a partir do succinato, ó, um fumarato, um ácido fumárico. Fumárico, isso mesmo. Isso aqui é uma reação de ida e volta, então é uma reação que vai ser reversível por meio da succinato desidrogenasa, tá? O que é importante falar aqui? Ela é uma reação, então, que vai ser regulada pelos reagentes e produtos, ela é de volta. Ela também é inibida pela presença do oxalacetato. Lembra de estar o oxalacetato? Lá em cima, ó. Além disso, como ela é de oxidação, se alguém oxidou, outro vai reduzir, né? Então, aqui a gente tem um FAD, que é tipo um NAD, só que com uma carga energética diferente, uma carga de possibilidade de produzir energia diferente, mas é tipo isso, é uma coenzima que vai levar lá os elétrons para fosforilação oxidativa, gerando energia no ATP. Então, o que acontece com o FAD? Ele ganha hidrogênio. Se ele ganha hidrogênio, ele reduz, tá? Ganhou elétrons, diminuiu o NOx, reduziu. Quem oxidou? Quem vai oxidar é o succinato, gerando fumarato. Perde elétrons, quem que ele perdeu? Perdeu hidrogênio, ó. Aumentou o NOx, oxidou, tá? A succinil desidrogenase é importante lembrar também que ela é a enzima que está lá na membrana interna da mitocôndria. Então, ela também vai fazer parte ali, ó, da parte da membrana interna da mitocôndria da produção de energia, tá? A presença de oxalacetato, que tá bem aqui em cima, ó, que também faz parte do ciclo de Krebs, ele inibe essa reação, assim como eu disse. Outra coisa que inibe é a diminuição da riboflavina, que é a vitamina B2. Por que inibe? Porque é a riboflavina, a vitamina B2, que vai ser o FAD dessa reação, um cofator para succinato desidrogenasa, tá? Então, isso é muito importante. A reação 7, gente, é uma reação bem simples. É uma reação de hidratação, ou seja, a entrada de uma água. Quando eu adiciono água ao fumarato, eu formo o malato, tá? Através de qual enzima? Através da fumarasa. É uma reação de ida e volta, então ela é uma reação reversível, e o seu equilíbrio está realmente relacionado aos reagentes e produtos, tá? A 8ª reação é uma reação de oxidação, onde se perde hidrogênio de novo. Vou botar bem aqui, ó. Nessa reação, o malato se transforma em oxalacetato, ó. É uma reação de ida e volta, reversível, gerada pela ação da enzima malato desidrogenasa, onde também atua o NAD, tá? O NAD aqui reduz, porque se alguém oxidou, né, alguém perdeu o hidrogênio, alguém tem que ganhar. Ou alguém oxida, alguém reduz. Então, aqui, nessa parte aqui, oxida, aqui reduz, tá? Então, se fosse o contrário, aí seria o contrário. Aí aqui estaria oxidando e aqui estaria reduzindo, certo? Então, o que pode alterar essa reação? O que pode interferir na ocorrência da reação é a quantidade de substratos e produtos e também a diminuição da vitamina B3, niacina, de novo. Por quê? Porque ela também atua como NAD aqui, tá? Isso inibe. Vamos lembrar que o oxalacetato é o último substrato que eu tenho aqui, ó. Depois disso, é o oxalacetato que vai se unir ao acetil-CoA para formar o ácido cítrico, tá? Então, ácido cítrico que dá o nome ao ciclo do ácido cítrico. Se o oxalacetato é o último, e ele já vai se unir aqui de novo, que vai virar, voltar aqui para formar de novo o oxalacetato, ele é quem fecha o ciclo de Krebs, gerando essa retroalimentação. Mais pra frente a gente vai ver que esse ciclo, ele tem momentos que é menor
a sua retroalimentação, e justamente por causa dessa regulação, tá? Além disso, porque muitos desses substratos, eles são utilizados em outras vias, tá? Bom, acabei de falar para vocês que esses substratos podem ser utilizados em outras vias, e as outras vias também podem produzir esses substratos, né? Esses substratos que a gente tem aqui. Quando eu consigo produzir essas substâncias que são intermediárias do ciclo de Krebs, para reestabelecê-las aqui, ou seja, para eu ter com quem reagir, essas vias todas que formam o oxalacetato, o acetil-CoA, o citrato, o alfa-cetoglutarato, o succinil-CoA, o fumarato, todos os nossos reagentes do ciclo de Krebs, quando eu tenho essas outras vias aqui, ó, que vão formar eles, eu chamo isso de vias anapleróticas, ou reações anapleróticas que vão formar. Então, as reações anapleróticas são as reações que vão estabelecer os intermediários do ciclo de Krebs, tá? Então, são reações que podem produzir intermediários, tá? Por exemplo, o piruvato, ele é formado a partir da alanina, tá? Mas ele também pode ser formado a partir desses aminoácidos que eu tenho aqui. Deixa eu dar uma apagadinha, que também tá muito colocado, né? Ai, Jesus, não vou dar conta de apagar de novo. Vou sim, vou dar conta, peraí. Então, vamos lá. O fumarato, o piruvato é formado, então, a partir da alanina. Ele também pode ser formado a partir daqueles aminoácidos, hidroxiprolina, serina, cisteína, treolina, glicina. Também pode ser formado a partir do lactato, conforme o Daniel falou, na parte dele. Também, além disso, ele vai produzir o acetil-CoA, mas também pode produzir o oxalacetato, tá? Então, de onde ele vem? Do triptofano, que forma a alanina, que vai formar o piruvato. Também vem desses aminoácidos, também vem do lactato. E a partir dali, ele ou produz acetil-CoA ou oxalacetato, nesse caso, tá? Então, vamos lá. Quando o piruvato produz acetil-CoA, é uma reação irreversível. Então, o acetil-CoA não volta a virar piruvato. No entanto, o acetil-CoA ou pode entrar pelo ciclo de Krebs, ou pode ativar a formação do oxalacetato. Então, quando eu aumento a concentração de acetil-CoA, eu facilito a entrada dele pela via do ciclo de Krebs, e além disso, eu estimulo que se forme mais oxalacetato. Então, eu posso fazer que, quando eu tenho uma alta concentração de piruvato, eu posso usar parte desse piruvato para formar o acetil-CoA e também para formar o oxalacetato. Dessa forma, eu já tenho os dois primeiros reagentes da primeira reação do ciclo de Krebs, tá? Então, eu dou o start da reação, aqui. Somente com piruvato já consigo dar o start da reação, tá? Da mesma forma que ele ativa o oxalacetato, ele inibe a formação de novos piruvatos. Então, quando eu tenho uma alta concentração de acetil-CoA, eu vou ativar o oxalacetato, formação de oxalacetato, dar entrada no ciclo de Krebs e inibir a formação de novo piruvato. Porque se eu tenho muito piruvato, como eu disse, forma acetil-CoA, forma oxalacetato. Mas eu não tenho interesse de ter tanto piruvato, né? Então, ele dá uma inibida ali. O oxalacetato agora. O oxalacetato ele vem a partir do aspartato, é uma reação anaplerótica, onde o aspartato forma oxalacetato para restabelecer esse substrato no ciclo de Krebs. Outro, o acetil-CoA, o succinil-CoA, que vem desses aminoácidos, leucina, metionina, valina, propionato, né, que também pode formar isso daqui. Esses aminoácidos e o propionato podem formar o succinil-CoA, que vai fazer parte da reação 5, tá? Do ciclo de Krebs. São também vias anapleróticas. E também o fumarato, que é produzido, a partir da tirosina e da fenilalanina, que são também aminoácidos. E formam fumarato por uma via anaplerótica, forma esse fumarato que vai participar da reação 7 do ciclo de Krebs. Certo, gente? Então, isso aqui, para vocês verem como há uma interconversão de substâncias, quando eu necessito dela numa via ou na outra. Quando eu consigo trazer ela para a via do ciclo de Krebs, eu formo reações anapleróticas que favorecem a continuidade do ciclo de Krebs. E por que o ciclo de Krebs é importante, assim, com relação aos seus resultados? Vamos ver o que ele produz. Ele realmente vale a pena? Será? Vamos ver? Bom, gente, ele produz substratos para a cadeia respiratória, né? Então, ele vai produzir várias substâncias que vão entrar na cadeia respiratória para gerar energia. Além disso, os substratos que são produzidos nele, como a gente acabou de ver aqui, ele pode ir para outras vias de metabolismo, tá? E participar, então, da gliconeogênese, pode participar do ciclo de Cori, ele pode participar também da síntese de aminoácidos, né? No caso dela voltar ali. E além disso, eu produzo substratos importantes para a produção de energia. Produz ATP? Sim, o ciclo de Krebs, para cada piruvato, vai produzir um GTP, lembra? Um GTP se for num tecido gluconeogênico, ou um ATP se for num tecido não gliconeogênico. E é pouco, é muito pouco. Bom, parece pouco, mas o que é importante aqui é que ele reduz bastante FAD e NAD. Esses FAD e NAD, quando vão lá para a membrana interna da mitocôndria, vão gerar fosforilação oxidativa. Ou seja, vai sofrer fosforilação oxidativa na cadeia transportadora de elétrons e vai energizar o ATP, tá? Então, saldo do ciclo de Krebs para uma molécula de glicose
ou seja, uma molécula de glicose, lembra que ela vira 2-piruvato, que vai virar 2-acetil-CoA, então eu vou ter 2 ciclos de Krebs. Para cada glicose, ou seja, para cada 2 ciclos de Krebs, eu vou ter 6 NADH, que vem da reação 3, 2 NAD, da reação 4, 2 NAD, da reação 8, 2 NAD, como a gente já viu. 2 porque são 2 ciclos, né? Vou ter 2 GTPs ou ATPs, um para cada ciclo, que acontece na reação 5. E vou ter 2 FADH, 2 FADH2 da reação 6, tá? Lembrando que NAD e FAD estão aqui, tá aqui a importância deles, né? Depois da fosforilação oxidativa, ou seja, depois que esse NAD e esse FAD vão lá para a membrana interna da mitocôndria, e os elétrons começam a se transportar e energizam, gerando o ATP, eu vou ter a formação de 10 ATPs por cada ciclo de Krebs, ou seja, 20 ATPs para cada glicose que eu usar. Entenderam? Somente nessa parte, sem contar a parte da glicólise, tá? Bom, então acho que já deu para dar uma noção do quanto ele é importante, né? O ciclo de ácido, do ciclo de Krebs, ele é extremamente importante, ó. Aqui a gente tem um mapa metabólico, bem simplificado, que eu achei na internet. Esse mapa metabólico, ele fala como que as macromoléculas, ó, elas podem se intercambiar, podem se interconverter, sofrer interconversão, e por meio de transaminação, por meio de convergência de vias, ó, né? E aí a gente consegue ver como que o metabolismo, ele segue várias rotas alternativas mesmo. Ah, vamos dizer que eu tô numa condição onde eu não tenho carboidrato, não consigo utilizar a glicose como a minha fonte de energia. Seja por falta da alimentação dela mesmo, que acontece muito agora nas dietas cetônicas, ou então por uma deficiência de conseguir colocar dentro da célula na diabetes. Quando isso acontece, eu posso usar as outras vias. Por exemplo, proteína e lipídio. Eu vou conseguir entrar no ciclo de Krebs, eu vou conseguir, então, produzir energia da mesma forma? Sim, porque no final das contas, o ciclo de Krebs, olha como ele é importante, ele é a via final do metabolismo dessas macromoléculas, né? Então, ela é a via comum para oxidação de carboidratos, lipídios e proteínas. E é importante a gente lembrar que defeitos genéticos na síntese das enzimas que fazem parte do ciclo de Krebs vão gerar uma formação deteriorada de ATP no sistema nervoso central. Ou seja, eu vou ter um ATP deficiente ali, gerando um dano neurológico grave. Por que isso aqui é importante? Porque, gente, lembre-se que o cérebro, ele tem uma preferência absurda pela glicose. Ele tem uma necessidade de energia muito grande. Então, eu não posso ficar sem um ATP pronto, instantâneo no meu cérebro. Senão eu começo a ter uma confusão mental, eu começo a ter vertigens e, em último caso, um dano neurológico grave. Então, a importância que eu tenho de que minhas enzimas estejam em perfeitas condições de trabalho para o ciclo do ácido cítrico, tá? E isso aqui constitui, sim, um meio de regulação. Entretanto, é um meio de regulação patológico, né? Quando eu tenho uma regulação patológica, um defeito genético, lembra, gente, que todas as nossas substâncias do corpo, elas são formadas a partir dos nossos genes. Então, eu posso, sim, ter uma regulação genética no meu corpo. Então, entretanto, se eu não produzo, se eu tenho um defeito, eu não consigo formar o ATP. E aí eu vou ter dano neurológico grave, tá? Então, não vamos esquecer que a gente acaba esquecendo sempre, que a gente acha tão óbvio, mas existe sim uma regulação genética. E a regulação genética é extremamente importante, tá? Além disso, gente, outra importância biológica do ciclo de ácido cítrico é que ele é uma via anfibólica. E o que é uma via anfibólica? É uma via de duas mãos. É uma via que eu posso fazer catabolismo, ou seja, eu posso quebrar macromoléculas, gerando energia ou gerando moléculas menores, e também posso fazer anabolismo, que é uma via de síntese de substâncias maiores. Eu pego moléculas pequenas e formo moléculas grandes, tá? Macromoléculas. E o catabolismo é o que a gente acabou de ver, por exemplo, da glicose, que vai se quebrando, e no final acaba saindo como CO2 e água, né? Então, isso é importante também. E essa via anfibólica dele permite que ele produza tantos substratos que vão se relacionar, se interconectar com outras vias metabólicas, tá? Como a gluconeogênese, que é a gliconeogênese, a lipogênese, a interconversão de aminoácidos, tudo isso é importante. Além disso, a síntese dos mecanismos de regulação. O que eu vou falar aqui? Eu vou resumir o que vocês não podem deixar de saber sobre a regulação. Foi legal, a gente viu todo o ciclo de Krebs, gente, todas as reações. Mas, relembrando que a aula de hoje, o foco é, assim, a regulação do ciclo de Krebs. E eu falei toda a forma de alteração na reação. Seja por regulação efetiva de ponto principal, de regulação, e também pela interferência que pode acontecer devido a algumas substâncias, certo? Então, os mecanismos de regulação principais do ciclo de Krebs, sem dúvida alguma, vai estar relacionado às suas enzimas que fazem parte das reações irreversíveis.
Claro que a concentração de substrato e produto, como em toda reação, altera o equilíbrio da reação. Altera a possibilidade de eu ter ou não reação, conforme eu já expliquei antes. Além disso, um produto ele pode também se ligar a um sítio de uma enzima e alterar a conformação dela, impedindo que se produza mais produtos, que aconteça uma reação. Mas o ponto principal são essas reações aqui. Quais são elas? A reação 1, 3 e 4. Elas são reações irreversíveis. Então, a ativação e inibição das enzimas do ciclo de Krebs, principalmente das enzimas que fazem parte das reações irreversíveis, são o principal ponto de regulação. Então, é da citrato sintasa, da isocitrato desidrogenasa, do complexo alfa-cetoglutarato desidrogenasa. Como que elas são reguladas? A gente já falou, reação por reação, como cada enzima, cada reação é regulada, tá? Então, qualquer dúvida, volta no slide lá. Além disso, a reposição de seus intermediários nas vias anapleróticas. Por quê? Se eu não tenho a reposição, eu dificulto a formação, a continuidade do ciclo de Krebs, certo? Porque eles vão sendo desgastados. Mas, além disso, ao contrário disso, se eu tenho as vias anapleróticas funcionando de forma adequada e reponendo estes substratos, eu tenho sim uma facilidade em promover a continuidade do ciclo. Eu consigo promover a continuidade do ciclo. Além disso, eu posso usar os seus intermediários em outras vias metabólicas. E se eu tiro o intermediário, eu diminuo a ocorrência do ciclo, né? Além disso, e extremamente importante, é a necessidade de ATP. Gente, se eu preciso de ATP, o meu corpo vai fazer de tudo para conseguir a via que mais possibilita a formação de ATP. E qual é essa? É a fosforilação oxidativa. É a respiração aeróbica. Porque quando eu produzo o NADH, o FAD, o que acontece com ele? FADH? NADH2, né? E FADH? Bom, o NAD e o FAD, o que acontece? Eles vão lá e vão energizar o ATP, tá? Então, isso daqui, se eu tenho necessidade de ATP, eu vou querer fazer uma fermentação que produz menos ATP? Claro que não. Se eu tenho a possibilidade, as condições adequadas para seguir uma via aeróbica, eu vou fazer de tudo para chegar lá na fosforilação. E para eu chegar na fosforilação, eu tenho que passar pelo ciclo de Krebs para produzir, para dar energia, dar os hidrogênios para as coenzimas para chegar na energia, tá? Então, a necessidade de ATP é muito importante. Bom, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode mandar lá no grupo. E é isso aí, pessoal. Um abraço a todos.